tinha preparado uma fala que eu não vou entrar em alguns aspectos mais técnicos da pesquisa, né? Só vou falar realmente da parte de discussão dos dados que eu venho encontrando no trabalho, né? E da parte de reflexão teórica sobre esse tema que é a violência e a indisciplina escolar. O que eu acho interessante deixar claro logo de começo é que não é um trabalho de colocar a culpa em ninguém, né? E agora o professor pode parecer que esteja colocando a culpa no professor por alguma coisa, mas não é essa a intenção. Culpabilizar ninguém que esteja envolvido no fenômeno. É a gente pensar, propor uma reflexão que possa gerar aí pistas para a gente pensar em soluções para essa questão. Não soluções mágicas, né, mas sempre existe uma possibilidade da gente pensar em alguma saída. A primeira coisa que a gente começa refletindo sobre o fenômeno da violência e da indisciplina é que são fenômenos históricos, são fenômenos sociais e históricos. É muito importante a gente ter esse movimento de desnaturalizar essa questão da violência e da indisciplina. Por quê? Para ser possível para a gente pensar naquilo como algo que é produto nosso, ou seja, que não é algo que está dado, que vem de não se sabe de onde e que por isso não se pode mexer, né? Também desnaturalizar quer dizer que a gente não vai encarar mais como algo que sempre foi assim. É uma fala recorrente dizer que não, sempre foi assim, esse problema na escola sempre existiu, então não tem jeito. E quando a gente passa a ter contato com o processo social e histórico de construção desse fenômeno, a gente começa a ver que não é bem assim, que não foi dado, que não foi sempre assim. O caminho que eu adotei foi o caminho inverso. Em vez de pensar a indisciplina, o primeiro passo foi pensar a disciplina. O autor que melhor trabalhou a questão da disciplina, do que é a disciplina, foi o Foucault, filósofo francês da escola pós-estruturalista. Ele, naquela obra Vigiar e Punir, ele vai lançar a base do modelo de sociedade disciplinar, do conceito de sociedade disciplinar, onde ele defende a ideia de que a sociedade, a partir de meados do século XVII e XVIII, ela passa a se configurar como uma sociedade disciplinar, que é uma sociedade onde existem as instituições disciplinares, a escola, o quartel, a prisão, o hospital, o manicômio, isso, né? E essas instituições, elas são caracterizadas por uma lógica de vigilância constante e adestramento dos corpos nos dizeres Foucaultianos. O que é esse adestramento dos corpos? É uma maneira de você treinar a pessoa, de você treinar o ser humano para determinados fins, através dessa vigilância constante e contínua, avaliação e exames rotineiros para ver em que ponto do desenvolvimento o sujeito se encontra, né? Hierarquia vertical e piramidal, né? E o controle dos movimentos. Isso é o que caracteriza o modelo disciplinar de escola. Então, quando a gente está falando de disciplina, a gente está se referindo a essa construção social, que é esse mecanismo de poder, esse mecanismo de controle, através dessas ações dentro da instituição disciplinar. Até aí tudo bem? Existe também um outro ponto de vista, mais próximo à escola do materialismo dialético, que vai propor que a escola ela também surge aí no século XVII, mas ela está intimamente ligada às revoluções industriais. Com as revoluções industriais do século XVII e XVIII, houve necessidade de mão de obra adequada àquela nova realidade do trabalho, que era o trabalho fabril. Até então era um trabalho de artesãos, não é? Ou dos pequenos burgueses, dos comerciantes, e a partir da Revolução Industrial é uma nova realidade do trabalho. Que antes o ensino, ele tinha um processo, antes no sentido da Idade Média, mas certo período da Idade Média, não tão longínquo assim, não na Baixa Idade Média. Até passando pelo Renascimento, até esse período próximo ao Iluminismo, existia um modelo de aprendizado onde a criança aos 7 anos de idade ela saía de casa,
ia para a casa de um artesão aprender um ofício. E ali ficava até os seus 15, 16 anos, quando ou ia praticar o ofício, ou em alguns países tinha o companionage, que era o processo do adolescente viajar pelo país afora, conhecendo realidades. Era uma tradição bastante curiosa da Europa. Ou então os nobres, eles poderiam entrar para a vida do clero, né, onde aprenderiam direito, matemática, geometria, latim, ou então os nobres poderiam simplesmente ingressar para a política, não necessariamente tendo um aprendizado mais formal. Tudo isso muda com a Revolução Industrial, onde existe a necessidade de mão de obra para aquela realidade e mão de obra em massa, mão de obra numerosa. Para isso, passava a ser necessário uma escola que formasse em massa. Com o passar desse processo, esse modelo disciplinar ele foi se revelando útil para esse fim, que é um treinamento metódico e em grande número, né, de grande alcance, para propiciar mão de obra da indústria. Existem aí alguns conflitos teóricos, né, de que Foucault não veria assim, de que não há necessariamente uma ligação entre sociedade disciplinar e o surgimento do capitalismo industrial. Mas a gente não precisa entrar no mérito da questão. Existem essas duas visões do surgimento do que a gente pode chamar de escola tradicional, ou modelo disciplinar de escola, que é a base do modelo da escola que existe até hoje. Evidentemente, não demorou muito para que surgissem críticas. É interessante a gente focar naquelas críticas mais importantes no Brasil, que começaram aí no início do século XX, que logo da implantação de um modelo estatal de escola aqui no Brasil, que também era muito marcado pelo higienismo, na década de 20 surge o Manifesto da Escola Nova, que foi assinado por vários pensadores da época, inclusive pela Cecília Meirelles, e esse manifesto propõe uma escola onde o aluno tenha maior autonomia, onde o ensino não seja verticalizado, não seja centralizado na figura do professor, os conteúdos não sejam conteúdos muito distantes da realidade do aluno. Esse foi o primeiro movimento bastante importante no Brasil, questionando esse modelo tradicional de escola. Um segundo movimento foi o do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, que foi aí para a década de 50 e 60, que a partir do materialismo histórico dialético, ele começou a pensar o modelo de educação, um novo modelo de educação, uma educação popular, partindo da realidade das classes populares, das diferentes regiões do país, não é? Ele propõe essa pedagogia do oprimido. E tem até hoje, é mais ou menos recente, o chamado construtivismo, que também daria pano para manga a gente dizer o que afinal que disse de base piagetiana. A polêmica é que o Piaget, na verdade, nunca teria proposto um modelo de ensino. Ele tem uma pesquisa em psicologia do desenvolvimento, não é? Dos processos de desenvolvimento da cognição, da imaginação, do pensamento, mas não é um modelo de ensino. Não é? Mas, enfim, hoje o que está muito em voga é se dizer uma escola construtivista. Seja lá onde isso esteja levando, existe já bastante crítica. Mas, enfim, são esses três modelos principais de crítica à escola tradicional, pelo menos aqui do Brasil. Alguns deles, principalmente a escola nova e, em certa maneira, a pedagogia do oprimido, eles vão ter um alcance mundial também. A partir dessa crítica, primeiro falar da crítica e depois falar desse outro tópico, que é o ingresso de outras populações na escola. A partir dessa crítica, houve uma mudança muito importante na maneira como a gente enxerga a escola. Com essa mudança, teve o seu efeito na formação do docente e, aos poucos, também teve o seu efeito na sociedade, no sentido mais amplo. Na formação do docente, aos poucos, começou a se abandonar o modelo tradicional, que via a necessidade de se impor regras ao aluno, de se limitar a vida do aluno dentro da escola, ou seja, de disciplinado. Passou-se a ter essa visão chamada progressista da educação, de propor um pouco mais de autonomia, uma educação um pouco mais democrática, um pouco mais horizontal, não é? Esse termo progressista também é um termo bastante delicado, porque em alguns autores, na verdade, ele é bastante pejorativo, falar de pedagogia progressista. É como se fosse
pseudo-progresso, o que essas pedagogias propõem. Então, a partir da década de 70, particularmente, vai existir esse incremento de um modelo pedagógico na formação dos docentes, né, baseado nessas pedagogias mais críticas. E esse modelo é o que vigora até hoje. Vinha falando da formação dos docentes. Docente enquanto professor da educação básica, né, ensino fundamental e médio. Essa formação, a partir da década de 70, ela vai ser imbuída aí desse caráter mais crítico, com essas diversas correntes, né? A escola nova, a pedagogia do oprimido, a inversão das ideias, das teorias do Jean Piaget e do Vygotsky, ainda que não são modelos de pedagogia, não é? Mas com a entrada das ideias desses teóricos, temos uma mudança muito importante na formação do educador. Outra mudança bastante importante é o modelo tradicional de escola, apesar de, desde lá dos ideais iluministas, ele ser um modelo voltado para uma educação da nação, não é? Para uma educação o mais ampla possível, ele foi marcado por muito tempo pela entrada apenas de certos grupos de elite, não é? Uma certa elite econômica e uma elite social, que via o ingresso no ensino formal como um processo natural da classe social a qual pertencia. Então a escola ela era muito adaptada a essa realidade, é uma realidade onde um aluno vinha de um meio, podemos dizer, predisposto a se submeter àquele modelo de aprendizagem. Um pouco arriscado a gente dizer que talvez viesse com certos conteúdos, mas no mínimo ele já vinha de um meio que esperava dele que ele passasse por aquele processo e que ele tivesse sucesso, não é? Em conseguir passar por esse processo até o fim, em levar a escolaridade até o fim. A partir da década de 70, principalmente no 80, com o processo de redemocratização aqui no Brasil, a gente vê um ingresso muito grande, cada vez maior, de populações que antes não tinham acesso tão facilitado à escola. A gente começa a ver o ingresso dos indígenas, a gente começa a ver o ingresso do negro, a gente começa a ver o ingresso das classes de menos poder aquisitivo, mais recentemente dos portadores de necessidades especiais, toda uma população para quem antes a escola colocava certos empecilhos, certos impedimentos para a sua entrada. A questão é que a escola, apesar de se abrir, apesar de se democratizar, ao menos no papel e ao menos em certas estruturas, ela não se adaptou ao ingresso dessas populações. Essas populações, elas têm a sua demanda específica, elas têm as suas próprias necessidades e elas têm o seu próprio contexto, que é diverso daquele contexto das populações que historicamente tinham o acesso à escola. E a escola, ela não acompanhou a entrada dessas populações. Ela teve um processo de adaptação muito lento a esses novos contingentes, não é? Tanto em se tratando da preparação do educador, quanto até mesmo em questões do espaço físico, em questões da capacidade desse lugar receber essas pessoas, dos recursos necessários para se receber essas pessoas. A escola não acompanhou. E essa diferença, esse atraso, vem produzindo efeitos bastante complicados na escola, onde, aí entra um paradoxo, apesar de, na formação dos docentes, haver entrado novas formas de se pensar a educação, novas abordagens pedagógicas mesmo, ao mesmo tempo não se desfez de um referencial que foi muito forte, porque durou por muito tempo, que é o referencial disciplinar. Ao mesmo tempo, então, houve paralelamente na formação do educador, essa tradição do modelo disciplinar, juntamente com as propostas das novas, nem tão novas assim, pensando na escola nova da década de 20, né?
das novas ideias de pedagogia, das novas propostas do fazer pedagógico. E aí chegamos no ponto que é o central da minha fala aqui. Com isso a gente já vê há algum tempo um mal-estar na educação. O que é esse mal-estar? Esse mal-estar é justamente o fato do professor hoje viver sob esse paradoxo. Ele tem uma formação, certo? Uma formação mais democrática, uma formação menos vertical na pedagogia, na educação, mas ele não se desfez da tradição disciplinar, de um modelo disciplinar de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, a instituição tampouco se desfez desse modelo. Seja porque as propostas pedagógicas mais recentes, vamos dizer assim, mais liberais, podemos dizer também, elas foram implementadas pela metade, ou foram implementadas somente no nome, não é? Como podemos pensar no modelo Paulo Freire, que tem houveram várias ocasiões de se dizer estamos implementando o modelo Paulo Freire, mas nunca foi de fato, sempre foi algo que vacilava entre implantar mesmo ou não. Implantava-se um ponto, outro não. A questão, por exemplo, das correntes que são de pesquisa em psicologia, Piaget, Vygotsky e outros, tentasse implantar ideias que não eram exatamente propostas pedagógicas. Isso tanto no âmbito das políticas públicas como na ação do professor dentro da sala de aula. Não houve uma implementação de fato. Talvez também podemos pensar numa compreensão não muito adequada dessas ideias, não é? Uma compreensão limitada. Enfim, existem vários fatores para a gente pensar o que causou esse mal-estar na ação do educador. Que ele se vê na realidade de, ao mesmo tempo, fazer a disciplina e, ao mesmo tempo, fazer a pedagogia no bom sentido do termo. E a gente sabe que quando a gente coloca o pé em duas canoas ao mesmo tempo, em algum momento uma vai para um lado e outra vai para o outro. Fica difícil a gente manter esse equilíbrio. No caso específico da indisciplina da violência escolar, a gente tem outros elementos para acrescentar a pensar essa realidade. É muito corrente a representação social de que não existia a violência na escola. Que a violência na escola, de repente, surgiu, a escola estava lá, no meu tempo a escola, o aluno respeitava o professor, no meu tempo a escola não tinha briga, no meu tempo a escola não tinha vandalismo, e aí, de repente, apareceu vandalismo, apareceu briga, apareceu tráfico de drogas, de repente. O que aconteceu? Aí, não sei, a sociedade está perdida, é o fim dos tempos, o que tem acontecido? O que alguns autores colocam que de fato aconteceu com o processo de redemocratização, e isso não somente com relação à violência na escola, com o processo de redemocratização no Brasil, as violências, em suas distintas formas, ganharam visibilidade, o que é positivo. Violências que estavam ocultas, não somente a violência da repressão política, as mais diversas formas de violência que ficavam ali, que não tinham muita visibilidade, que eram mantidas debaixo dos panos, vamos dizer assim. A violência política, sim, a violência contra a mulher, a violência do racismo e a violência na escola, elas passam a ganhar visibilidade. Por quê? Era uma demanda da sociedade para se pensar esses problemas, que eles eram meramente ocultados, não se discutia, não se fazia nada. Num primeiro momento, essa demanda social, sim, de que se discuta, de que se pense, de que venha à tona, de que a gente pudesse dizer, olha, existe, e a gente tem que pensar em saídas, a gente tem que pensar em soluções. O outro lado desse movimento é que se produziu essa representação de que a violência cresceu. Aí entra um debate bastante complicado se de fato cresceu ou não. A visibilidade, sim, essa a gente tem certeza de que cresceu, de que alcançou a mídia.
No caso da violência escolar, a mídia deu muita atenção aos casos de violência extrema, homicídio dentro da escola, agressão, chacina, enfim, e aos casos de vandalismo. Isso nos anos 80. Na década de 90, os meios de comunicação em massa eles vão dar visibilidade ao fenômeno dos chamados school shootings, que é o exemplo mais famoso é o caso de Columbine nos Estados Unidos, onde 2 adolescentes, 15 e 16 anos, entraram numa escola de ensino médio e armados até os dentes e mataram, se eu não me engano, 8 alunos e feriram mais uns 15. E eles iam ainda por cima, eles iam explodir a escola. Infelizmente não deu certo. Foi o exemplo que mais chamou a atenção, gerou até 2 filmes, um documentário e um filme. E no Brasil é uma coisa que é raríssima, né? Tem um ou outro caso relatado. E nos Estados Unidos parece que é um pouco mais comum. Se não é mais comum, pelo menos ganhou visibilidade, ganhou corpo, chamou muito a atenção, gerou muitos debates, gerou muitas ações. No Brasil, o que gerou de concreto é que em 92 teve o caso de nem foi de escola, o caso de um universitário que entrou com uma arma no cinema e matou 3 pessoas. Nem foi um school shooting na própria definição do termo. Mas isso gerou o seguinte: na época baixaram uma lei proibindo jogos de primeira pessoa do tipo Counter-Strike. Não sei se vocês sabem, o Counter-Strike é proibido até hoje. Então tem nas lan houses, mas é ilegal. É um joguinho de guerra que a pessoa tem a visão de estar empunhando a arma. E essa foi a medida que adotaram e ficou por isso mesmo, de proibirem os jogos. Foi Doom, Duke Nukem, Quake, Counter-Strike, proibiram esses jogos. E ficou por isso mesmo. Fez muito mais barulho, né, do que realmente talvez demandasse a situação, pelo menos aqui no Brasil. Dos Estados Unidos fica complicado a gente falar, né? Mas surgiram muitos debates, muita tentativa de se explicar, infelizmente preso a uma neuropsicologia canhestra, uma neuropsicologia mal interpretada, mal entendida. Nem convém a gente crucificar a neuropsicologia, na verdade é uma neuropsicologia mal interpretada, que houveram tentativas de explicar isso daí, né? De que uma região do cérebro produzia substância a mais, daí o cara ficava violento, simplesmente isso, né? No filme Elefante, do Lars von Trier, ele liga a questão do tiroteio em Columbine à homossexualidade não assumida dos 2 garotos. Então, tremendo, um absurdo, né? Ninguém tocou na questão do bullying que eles sofriam, que é o tema do momento. Nessa década, na nossa década agora, a temática é o bullying, cyberbullying, psicobullying, tudo quanto é bullying, é a temática do momento. Fala-se muito, fala-se em todo lugar, tornou-se já uma representação social, já saiu do campo do conhecimento científico e técnico para estar no dia a dia. Todo mundo fala bullying, está em tudo quanto é lugar e parece uma coisa... eu não gosto muito de usar esse termo em inglês, porque eu acho que tira o peso do fenômeno, de que é de fato uma forma de violência. Quando a gente fala bullying, parece que é uma coisa assim, meio abstrata, né? Porque é um termo em inglês, ninguém sabe muito bem o que é, né? E a gente esquece de traduzir por bulir, que é um termo feio, né? Bulir, que é bulinar. Esse é o sentido de bullying, né? É o bulinar, um aluno bulinando o outro, moralmente, fisicamente, sexualmente, enfim. E esse é o tema do momento que tem chamado a atenção. Tem gerado infinitas discussões. O nosso colega, o Luiz Fernando, toda semana ele fala que ele está indo dar palestra sobre bullying em algum lugar, né? E é o assunto do momento. Tem um outro fenômeno importante da gente pensar, que é a disciplina química. O que é a disciplina química? De repente a gente teve uma epidemia de transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, uma epidemia inexplicável, que está avassalando o Brasil
e a gente tem levas e levas de crianças tomando ou Ritalina ou Concerta, que é o remédio para esse transtorno. Já saiu até um alerta da OMS para essa leva de diagnósticos desse transtorno, que é exageradíssimo. A experiência que eu tive trabalhando na saúde mental, a gente vê como toda semana desce criança para a saúde mental e falando que é hiperativo. Tem hiperatividade e tudo é uma questão de hiperatividade. Existe também uma longa discussão sobre o que está acontecendo, desde as questões ligadas à indústria farmacêutica, interesses não muito claros da indústria farmacêutica, até questões da nossa sociedade, que é uma coisa que tem sido muito discutida também, de que o ritmo da nossa sociedade, ele não é mais o ritmo da escola, não é mais o ritmo disciplinar da escola, ele é outro ritmo. O Gilles Deleuze vai chamar de sociedade de controle, o Bauman vai chamar de sociedade líquida, enfim, tem vários autores debatendo essa questão de que a escola ela é de uma sociedade de um ritmo e as crianças e adolescentes hoje são de uma sociedade de outro ritmo, do qual essa escola não dá conta. É uma coisa interessante a se pensar também. Leva a gente a pensar, será que a escola teria que dar conta desse ritmo? Será que não é interessante ter um espaço onde esse ritmo possa ser um pouco mais amenizado, ter um aprendizado um pouco mais amadurecido, né? Um pouco mais saboreado? O mal-estar na educação que eu abordo aqui é o professor esmagado no peso dos estudos. Vocês veem que são coisas muito complexas, que vão desde o institucional, políticas públicas, até questões da sociedade mais ampla, questões da violência específica que a própria instituição escolar produz. Existe sim uma violência que atravessa, que vem de fora, mas existe uma violência que a própria instituição escolar produz. O bullying é uma delas, é uma dessas formas, né? É uma violência específica daquele contexto, daquela instituição. E debaixo de tudo isso encontra-se o ator social da educação, que se vê na seguinte situação: que postura eu adoto? Que postura adotar? Que a gente encontra nos trabalhos, que eu tenho encontrado nos trabalhos, em representações sociais com os professores, é muito essa indefinição. Não sou a favor do tempo do milho, do tempo da palmatória, mas hoje também o aluno só tem direito, o aluno está muito livre, está tudo muito solto. O que se faz então? Não quer ao mesmo tempo abraçar novas propostas, porque existe um desgaste com novas propostas pedagógicas, seja vindo das abordagens, aquelas que ele aprende na faculdade, nos cursos de pós-graduação, de especialização, etc., seja as novas propostas que o governo, a cada mudança, em 4 anos, o governo tem novas propostas. E há um desencanto muito grande do educador com relação a isso. Há mais uma mudança, e não vai dar em nada, Mas eu também não quero voltar para o modelo antigo, o modelo antigo não tem mais cabimento, mas eu não quero um modelo novo. Então vem esse mal-estar do docente na sua ação na sala de aula, que acaba simplesmente gerando uma atitude de vai levando, porque é o trabalho dele, simplesmente vai levando. Um outro fator de bastante peso é a precarização do trabalho do docente, particularmente no ensino público, onde o processo de precarização, ele é o conceito de que as profissões, os ofícios hoje, eles estão sendo minados em seus direitos, né? Lentamente estão tirando os direitos, as garantias, a segurança que havia no exercício da função, cada vez mais vai tirando. No estado de São Paulo, isso é bastante evidente.